Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do canal do Poetariado. E hoje teremos a presença da poeta que nasceu em Santos, mas mora em Campinas, a Kátia Marques. Mas só que antes de chamar a Kátia, eu quero, com a devida permissão do Hamilton, dedicar o programa de hoje ao nosso querido amigo e poeta Rubem Jardim, que hoje, 13 de maio, nos deixou há exatos 2 anos. Está lá hoje ele, no outro lado da margem do rio. Hamilton, é com você. Interessante que o Rubem Jardim não deu em nada, né, César? Só deu Não nele. deu em nada. Ele, inclusive, fez um poema que dizia assim: até que enfim não dei em nada, dei em mim. Deu em mim, exatamente. E eu acho que esse poema pequeno, sintético, é muito representativo da simplicidade, da alegria, da emoção, né, que o Rubem Jardim passava para todo mundo, né? Essa generosidade com os poetas, esse abandono, às vezes, até da própria obra para se dedicar à vida, à poesia. Então, é uma lembrança muito forte e muito bom que a gente esteja lembrando essa presença entre nós do Rubem Jardim, presença eterna. Com certeza, com certeza. Eu queria lembrar mais uma coisa antes de começar, César. Já começando, né? Nós estamos o que está acontecendo em Campinas, né? Com uma revoada de poemas, né? De 22 poetas. Inclusive, estamos lá na Arte pela Paz. Arte pela Paz. Um evento magnífico que começou em 26 de abril e vai até 26 de junho, né? Encerramento 26, 27 de junho. E que tem várias atividades e cursos e formação e trabalho com crianças, educativos, sempre voltado para a paz. E não tem nada mais oportuno do que a arte ajudar a expandir essa ideia de paz, né? Nós sabemos que a arte não tem essa função específica, né? Mas ela cria ambientes, cria modos de vida, cria referências por si só, né? E também é uma forma de autoconhecimento, né? Que é fundamental para buscar o equilíbrio interior, né? A poesia serve muito para isso. Como diz o Silésios, né? Uma flor que é uma flor, enfim, ela simplesmente é uma flor. Né? Bom, vamos dar as boas-vindas para a Kátia, mas quero receber a Kátia lendo um poema dela que chama-se exatamente Bem-vinda. A noite entra, circula pelo quarto, celo a escuridão. Eu e a noite em movimento. Crescem as sílabas, a ordenar os caminhos, até que a noite canse e respire o ar amanhecido. Com nós, todos juntos, a Kátia Marchese, autora deste poema. Kátia, liga o seu microfone que está desligado. Pronto. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Kátia, já que a gente está falando aqui sobre o evento de Campinas, Arte pela Paz, dê um toquezinho assim do você que viveu lá esse momento. Fala um minuto, como você falou há pouco tempo. Sim, é um festival, né, que tem uma duração de 3 meses, Artes pela Paz, e reúne várias artes, né? Artes plásticas, literatura, que é a poesia, dança, música. São eventos que estão acontecendo em Campinas durante 3 meses, concentrados ali no Teatro de Arena, no Centro de Convivência, aqui em Campinas, que é um local histórico, né, de ponto de cultura da cidade. E foi muito bonito, a apresentação foi com a Orquestra Sinfônica de Campinas, as mulheres tocando, teve dança, e teve a revoada de poemas para a população, que estava toda nas arquibancadas, os poetas se espalharam pelas arquibancadas lá no alto, e vieram descendo, fazendo uma chuva de poemas. E, claro, o César Augusto de Carvalho estava presente, o Hamilton também, eu também estava presente, são 22 poetas, como o César falou, que fizeram esse trabalho bonito de construir poemas com a temática da paz, né? Os poemas foram todos compostos
eu tive o prazer de ir juntando todo mundo aqui da região e de fora, e foi um lindo trabalho. Eu acho que a poesia ganhou muito, né? E esse festival é muito interessante porque ele é feito pelo Instituto Casa Comum, ele é organizado pelo Instituto Casa Comum, que tem a Silvana e o Célio Turino na direção, tocando esse evento. Ele também consiste de verbas para a cultura, de verbas de emendas parlamentares reservadas para a cultura. A gente teve o prazer de ter a Luísa Erundina presente no evento. Muito bonito, né? Saber para onde vai a verba pública, né? Estava ali, a Orquestra Sinfônica também, a prefeitura entrou como parceira, colocou a orquestra à disposição. Foi muito bonito o evento. É interessante que você falou de onde vai a verba pública, né? Inclusive, você tem um livro, né, que foi financiado pelo Prêmio de São Paulo, como é que é o nome? É o PROAC. PROAC, né? Mas o foco hoje nessa conversa é a Kátia Marchese, poeta, ativista cultural, né, também. Depois ela vai falar um pouco sobre isso. Mas você tem uma atividade poética bastante intensa, né, em livros, em publicações, em plaquetes, né, poema traduzido, né, herbário, né, foi traduzido em espanhol, e comentários críticos, né? E um desses comentários críticos é o comentário que o Cláudio Daniel, poeta também, até está lançando uma antologia agora. O poeta Cláudio Daniel diz o seguinte sobre a poesia da Kátia: uma poética que revela cenas, objetos e situações do cotidiano, captados por um olhar fotográfico que transforma o banal no nunca visto. Daí outras citações indicam lirismo, memória de infância, gritos felinos e até uma imagem muito interessante quando você expõe na poesia uma coisa mais raivosa, mais de denúncia, mais etc., que ele chama assim como um grito guardado numa concha, né? Achei muito interessante essa imagem. Como que foi esse despertar poético de você? Como é que você vê essa observação de um crítico, de um poeta, etc.? Eu acho que é uma observação muito generosa do Cláudio Daniel sobre a minha relação, que é muito forte mesmo, a minha relação da poesia com a imagem, né? Ele sempre disse para mim, nas oficinas que eu fiz com ele, dessa poesia imagética, né? Dessa capacidade de escrever imagens. Mas eu acho que quando você pergunta, né, como é que se deu a criação poética para mim, eu acho que a partir disso eu sempre me vi absorvida pela paisagem, pela imagem. Pode ser um quadro, pode ser... Eu me lembro de criança, né, uma garota litorânea, caiçara, de ficar horas nos balanços da praia de frente para o mar, né? Eu me perdia nesses tempos, eu acho que é isso. Então, acho que o meu texto, a minha poética, ela tem essa relação muito forte com a imagem. Outros livros meus, o mesmo Mulheres de Roper, é a partir dos quadros, né? É a partir de imagem. E foi assim que foi se dando. Eu acho que eu tenho essa força da imagem, né? Que ela me chama para a escrita. Eu tenho outros projetos mais para frente, que é o esgotamento de uma ilha, que eu vou falar sobre a minha cidade mesmo, Santos. E tem um outro projeto que vai ser... Esse é mais longo, mas também eu acho muito interessante, que eu quero criar 36 canções em torno do Monte Fuji, né? Para as imagens também do poeta, do pintor japonês, né? Que pinta aquelas 36 paisagens em torno do Fuji. Acho que é isso, eu tenho essa obsessão pelas imagens. E é interessante porque cada poeta tem suas obsessões, né? Eu, por exemplo, tenho uma ligação muito forte com a infância, né? A vida da infância, aquele cosmos da infância, como diz o Fernando Mendes Viana, a poesia infância amadurecida, né? Acho muito interessante essa imagem.
Então, mas da onde que veio essa obsessão pela imagem para você? Pela sua formação, você desenha também, você tem uma formação em artes plásticas, como é que é? Como é que se dá isso, essa ligação, essa conexão com a imagem? Olha, eu acho que a minha conexão com a imagem, eu não desenho, quer dizer, eu passei a desenhar após os 50 anos, né? Eu, muito pequena, minha mãe corrigia muito meus desenhos, apagava tudo que eu desenhava, porque não estava muito bom, porque ela desenhava muito bem. E eu acho que isso fez com que eu recuasse no desenho, né? Mas eu tenho uma memória muito fotográfica. Eu acho que é isso. Eu sou capaz de não lembrar o nome, mas um rosto eu não me esqueço, né? Uma cena eu não esqueço. Eu acho que toda a minha memória ela está montada em imagens, né? É como eu tenho um grande arquivo de imagens que eu da história, por exemplo, da história da minha infância, né? Eu tenho uma história muito interessante que acho que a minha memória mais remota da infância, que eu uma vez caí desse mesmo balanço que eu ficava observando o mar, eu caí, machuquei a testa, eu devia ter 4 anos por aí, e me lembro de estar dentro do carro, minha mãe pegar um táxi para me levar para o hospital, dar os pontos lá, e eu me lembro de ficar na janela de trás do carro, olhando e ver o carro se distanciando e a praia se distanciando. Eu acho que esse olhar meio fotográfico, meio de filmar as coisas, né? Filmar as cenas, assim. Eu filmo as cenas e elas ficam comigo, com os olhos, né? Eu acho que dizem que os olhos são as janelas da alma, eu acho que é isso mesmo, né? Essa possibilidade da janela, assim, tanto de para dentro, das imagens para dentro, como de fora para dentro, né? Acho que é isso. Ô, Kátia, me diz uma coisa. Nesse livro Mulheres de Hopper, né, o que te levou a se inspirar nos quadros do Hopper para escrever esse livro? Que, aliás, é muito bem, não só os poemas, mas as ilustrações também são muito interessantes. Como é que se chama a autora da ilustração? É Isabela Sancho. Isabela Sancho. Né? Isabela Sancho é uma poeta e uma grande ilustradora. E ela foi minha companheira de clipe, a gente fazia junto o curso de formação de escritores da Casa das Rosas em 2019. E esse livro nasceu lá, junto, eu e ela juntinhas, assim, a gente... eu escrevi o livro e ela disse para mim, bom, porque eu não posso usar as imagens de Hopper porque não estão liberadas, né? Não tenho tempo, não está em domínio público. Então, o que a Isabela fez foi uma coisa muito bonita. Ela desenhou, a partir dos quadros do Hopper, ela desenhou o Hopper, mas também influenciada pelo poema. Então, são duas leituras, né? É uma leitura da ilustração que vem do quadro e do texto, da linguagem poética que vem do quadro, né? Como essas relações se cruzaram. Eu acho que é um livro muito rico. E ela foi muito generosa, assim, na escrita. Agora, o quadro Mulheres de Hopper, eu acho que é essa minha relação com imagens. Assim, tem alguns pintores que eu gosto muito, o Matisse, o Hopper, e por 10 anos, eu vinha guardando essas imagens. E o que me chamou a atenção, logo no começo do livro do Hopper, no livro que eu tenho, um livro grande, que tem quase todos os quadros dele, foi que vários quadros são mulheres em situação isolada. Então, elas são as protagonistas da imagem, né? Normalmente só tem elas. Então, por exemplo, você tem uma mulher que trabalha como camareira num hotel. Então, você vê ela da janela, e é muito isso, é janela, né? O Hopper é janela o tempo inteiro. Então, de uma janela de fora, você observa a janela de dentro, a pessoa trabalhando, né? E eu separei, ao todo deram 36 quadros do Hopper, onde ele pinta mulheres isoladamente. E aí eu mergulhei na vida dele, com a Josefine Hopper, que é a companheira dele, que eu descobri, ela posava para ele, ela era muito ciumenta, então
o corpo que a gente percebe das pinturas das mulheres do Hopper é sempre o mesmo, porque ela que posava sempre para ele. Né? Um ou outro quadro só que é muito interessante isso, né? Ela também era pintora e tem muita... A obra do Hopper, né? Essa obra da solidão das mulheres, né? Ele traz muito fortemente essa solidão das mulheres e ele pega traços das mulheres na rua, das mulheres sozinhas nos bares, né? Pensando nos jardins. E se tornou muito popular nos Estados Unidos, né? Se tornou muito popular, camisetas, coisas assim dessa natureza, talvez um dos pintores mais conhecidos da contemporaneidade, né? Agora, você se sente um pouco mulher de Hopper? Sim, muito. Muito. Porque, principalmente na pandemia, né? Foi tão maluco, porque eu tive que escrever esse livro, eu ganhei o prêmio no final de 2019, eu ganhei o prêmio, assinei o contrato com o governo do estado de São Paulo para produzir o livro e publicar. Então, eu tive que escrever esse livro na pandemia dentro de casa. Então, eu me tornei, para escrever o livro, eu me tornei uma mulher de Hopper trancada dentro do meu quarto, do meu escritório aqui, do meu canto, para poder escrever. Mas, de alguma maneira, tem uma coisa no Hopper que eu acho que vai para além da solidão. Eu acho que a solidão é a primeira análise mais rápida que a gente faz dos quadros do Hopper. Eu acho que o Hopper ele tem um interesse muito grande em pessoas, em prédios, em edifícios, na paisagem urbana, e ele vai mostrar, principalmente porque ele está no pós-guerra, né? Essa solidão, mas também a possibilidade da solitude, o mistério de você estar a sós com os seus pensamentos, né? A sós com o seu corpo num lugar, com as suas divagações. Às vezes é solidão, às vezes é um prazer, às vezes é uma liberdade. Então, o que eu gosto do Hopper é que a partir dessa vida árida do urbano, ele traz o enigma, ele traz o mistério mesmo, né? Desse homem ou dessa mulher, dessas mulheres, principalmente no caso de mulheres de Hopper, são as mulheres. Então, elas estão no trabalho, no escritório, elas estão como uma camareira, elas estão na costura, na máquina de costura. Aliás, você falou que eu podia ler uns poemas no meio do caminho, eu posso? Sim, muito. Por favor. Então, eu gostaria de ler um poema que se chama Fardos, desse livro. Por quê? Porque é muito característico desses quadros todos de mulheres, a gente ter esse quadro da mulher na máquina de costura. A máquina de costura fica debaixo da janela, né? Eu não tenho aqui a imagem, se eu tivesse eu até mostraria, mas assim, ela está debaixo da janela. Cátia, o seu microfone está desligado. Desculpa, eu acho que eu bati aqui. O que eu tentei trazer com esse livro, eu acho que foi tirar essas mulheres do Hopper. Eu queria que essas mulheres ganhassem protagonismo. Eu queria que essas mulheres falassem das suas existências. Então, esta daqui da máquina de costura, eu me reportei muito, falando do nosso canal do Poetariado, né? Essas mulheres que vivem de um trabalho proletário, da costura, da produção, né? E eu me lembrei muito das minhas tias, algumas tias minhas sustentaram uma casa costurando, e me lembrei muito das mulheres do Brás, né? Das mulheres que vêm da Bolívia, que imigram para o Brasil, e costuram brasgrifes, né? Então, esse poema tem a ver com isso, sobre essa mulher que se debruça numa máquina e debaixo de uma janela, e talvez ela só veja mesmo a mudança da luz, né? Do dia para a noite. Fardos. Ela se curva, costurando pensa,
em quantidades intermináveis, em seu menino negligenciado, na terra exaustiva que não se importou em deixar. A madrugada atravessa lentamente. Seus pés adormecidos tocam a parede. Ela finge alcançar o casco de um barco. Mesmo que não haja rio à sua frente, o tecido corre até as margens do Guapai. Mas chegar é impossível. A dívida é um cão por detrás das janelas, e ela ficará ali, silenciada e invisível, como um fantasma na máquina de costura. Muito bom. Kátia, me diz uma coisa, quais são os poetas, homens ou mulheres, que mais te influenciaram na sua decisão por também escrever poesia? Ixi, a gente vai ter que ir um pouco longe, assim, pela idade, né? Mas um pouquinho mais para longe. Mas eu tenho uma relação com a poesia desde os meus 12, 13 anos, né? De ir para a Livraria Martins Fontes, em Santos, e ficar na sessão de poesia, pegando livro e lendo. Muitos autores eu li assim, né? Era uma educação do acaso. Mas eu me lembro muito de ler Gabriela Mistral, porque era uma poeta que a mulher do meu pai lia muito. Eu conheci Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Eu era apaixonada por Vinícius de Moraes, sonhava em ser a 12ª esposa dele, não deu certo. Mas... né? Então, essas foram as influências. Fernando Pessoa, eu lembro de ler Fernando Pessoa com 15, 16 anos e sentir que isso era uma coisa bem difícil de ler. Eu me lembro de ter 15 anos ler Fernando Pessoa e tinha hora que eu tinha que parar porque me doía. Né? Mas na adolescência, Clarice Lispector foi uma pessoa muito importante para mim. Né? Depois, eu acho que eu tenho uma relação muito forte com a Emily Dickinson, que eu gosto muito dela, e a Eurídice Fontella. A Eurídice Fontella, que esse ano é a homenageada da Flip, né? Aliás, eu dedico até um poema eu lanço agora uma nova plaquete que se chama O Azul é Vingativo. Oi, tudo bem? É que houve um barulho aqui. E Eurídice Fontella é uma pessoa e Emily Dickinson, assim, que são mulheres... Falamos agora há pouco também sobre Helena Collodi, né, que é uma mulher maravilhosa, que é aí do Paraná, uma grande poeta. Sofia de Mello Anderson, acho que as poetas portuguesas, Fiamma. Então, eu tenho uma relação assim com essas mulheres todas, né? E para Eurídice, eu até quero ler. Esse poema está inédito, porque ainda não está publicado, mas eu gostaria de ler, que é Descarnadura. Orídes, também tenho pena de um Deus que não termina, que nunca encontra o silêncio do seu nome, neste inferno de repetição que é o céu. Pronto. Kátia, antes de da gente chamar a Gabriela, eu queria fazer uma pergunta para a Kátia a respeito da atividade poética dela. Né? A Kátia, além de ser autora, ela tem trabalho de mediação de coletivos, tem trabalho de saraus, de agitação poética, cultural, etc., que ela sempre prezou bastante. Nesse trabalho seu de mediação de coletivos, você tem contato com uma outra literatura que está emergindo, né, de alguns anos para cá, né? Algumas décadas para cá, que é a literatura das mulheres, a literatura das periferias, a literatura LGBT, a literatura de um continente, de um contingente que não chegava lá nas editoras ou na vida cultural, e hoje chegam. Como que você vê esse protagonismo hoje, né? Você acha que estão anunciando uma nova estética, um novo protagonismo,
ou a combinação das duas coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas analisam esse trabalho emergente como é um trabalho cultural, de denúncia, etc. E não, tem outros valores aí emergindo, talvez uma nova estética. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu tenho esse trabalho que eu acho que... Bom, primeiro que eu acho que a minha formação, a minha primeira graduação, eu acho que me deu essa certa vocação de trabalhar com atividades poéticas, tem uma ação poética mesmo, ação poética no mundo, eu gosto de chamar assim, né? Eu acho que os poetas, o Hamilton disse hoje, né? O Pound, os poetas são as antenas do mundo, mas são as antenas do mundo porque estão virados para ele, porque estão à escuta do mundo e porque estão no mundo. Eles não estão isolados, né? Eu acredito na função social da poesia, mesmo. Eu acredito mesmo que ela é muito importante. E vi isso nesse festival. As pessoas recolhendo os poemas do chão que caíam. Ninguém deixou um papel no chão. Eu achei isso muito simbólico, né? Quando você traz a poesia, apresenta e está dentro de um contexto, como ela é respeitada, né? Bom, essa crença da função social da poesia, acho que me levou a mediar coletivos literários de mulheres, aqui em Campinas, são 2 coletivos, o Dandara Somos Poesia e o coletivo Cora Coralina, que está dentro dessa nova abertura, né? Ou acho que o mundo mudou, as sociedades, os avanços democráticos, né? Nessa fragilidade democrática, a gente conseguiu alguns avanços. As mulheres, claro que sempre escreveram, mas o espaço sempre foi restrito, né? As vozes, principalmente a poesia oral, né? Há um grande preconceito. Paul Zumthor tem um trabalho muito bonito, que é a Introdução à Poesia Oral, em que ele fala isso, assim, durante muito tempo, a gente tratou a poesia oral como folclore, né? O cordel, ou o rap, ou o slam, né? Trata como folclore, e não é linguagem. A poesia, antes de estar escrita, ela está na oralidade, né? Ela nasce na oralidade, ela nasce nos pensamentos, nessa... Então, achei muito interessante estudar o Paul Zumthor por conta disso, né? Então, não é uma estética nova, uma estética bem antiga, né? Homero, a gente pode ir bem longe na poesia da oralidade, né? Essa oralidade que deu tanto suporte para que a linguagem depois pudesse ir para escrita e pudesse estar no papel, né? Mas uma não compete com a outra. Eu acho que ambas se... Claro que você tem poemas que são para a mancha do papel, e você tem poemas que são para a oralidade, mas você... tudo é poesia, né? Ali você tem a grandeza de todos os poemas. Eu acho que o cânone precisava quebrar esses preconceitos, né? Como está quebrando preconceito com as mulheres têm assumido um protagonismo muito maior, né? E não é porque a gente é mulher, é porque a poesia da mulherada é boa, né? Como a poesia dos homens. Somos todos poetas, né? E eu acho bom a gente estar nesses pés de igualdade, né? Não precisar, como precisou a Adélia Prado, de ter sempre um Drummond que apresentasse, ou Cora Coralina também, né? As mulheres precisavam ser apadrinhadas pelos homens. Eu acho que hoje isso a gente não precisa mais, mas não é uma... Também não acho que é uma poesia ou um momento só político, né? Só de garantia de direitos e tudo. Eu acho que é da construção mesmo da linguagem. Eu acho que bom que abriu, porque sempre existiu, né? Sempre existiu. A gente sai um pouco dessa poesia, dessa escrita só individualizada que esse sistema capitalista faz, né? Essa escrita desse poeta que se encastela e tem grandes ideias e tem grandes discursos, né? Com a sua linguagem sempre muito rebuscada. Eu acho que tem lugar, tudo tem lugar, mas também
a outros poemas que têm a mesma grandeza. E eu trabalho com esses coletivos e é impressionante a qualidade. E elas já existem há quase 4 anos, elas já publicaram seus livros, se autopublicaram, agora elas estão a caminho de outros, e elas simplesmente dizem assim, olha, nós existimos, elas não precisam de tanta autorização, acho que eu precisei de muito mais autorização para escrever do que elas, né? E é muito bonito ver o quanto elas gostam de estudar, né? A gente estudou Adélia Prado, estudamos Cora Coralina, Conceição Evaristo, Nina Risi, Tatiana Pequeno, agora a gente vai estudar Dalila, né? A poeta Dalila. E assim, a gente tem encontros mensais e elas produzem muito e muito bem. A minha tese agora do mestrado gira em torno disso, né? Eu faço um trabalho de análise comparada com as autoras do cânone e com as autoras que estão nessa aparente invisibilidade, né? Porque parece que nós que somos o centro não a vemos, né? Mas eu acho que o que é periférico e o que é central depende do lado em que você está, né? Talvez periférico sejamos nós para elas, né? Vamos chamar a Gabriela, César? Agora está na hora de chamarmos a Gabriela Gomes, que é convidada pela Kátia Marquesi para comentar a sua obra. Então, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigado por aceitar o convite da Kátia e a palavra é sua. Oi, gente, boa noite, Kátia, boa noite, amigos, boa noite aí aos espectadores do canal do Poetariado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, não só falando sobre poesia, né, que já seria uma alegria completa, mas falando também sobre a Kátia Marquesi, que é essa pessoa que eu admiro muito. Eu vou começar lendo um poema, deixa eu ver qual que eu vou ler primeiro, vou ler o do Herbário primeiro. Então, eu queria ler o poema 1000 Impiedades por Dia. Sob um céu implacável, o azul desolava os rostos. Ninguém plantou as flores da morte naqueles corpos de agosto. Então, eu queria ler esse primeiro, que está no Herbário da Memória. Eu sei que eu estou aqui para falar do trabalho da Kátia, mas tem algumas coincidências que eu queria muito comentar, que a gente começou essa conversa aí com a Kátia falando da questão das imagens, né? E eu fiquei me controlando para não falar nada, porque eu sou fotógrafa, né? Sou influenciadora literária, sou leitora, gosto muito de ler, gosto muito de poesia, mas eu sou fotógrafa. E eu até falei para a Kátia, alguns encontros atrás que a gente teve, que a poesia, depois que eu comecei a ler poesia, comecei depois de começar a fotografar, a poesia mudou muito o meu jeito de fotografar, né? Então, é muito legal que a Kátia, ela vê essas imagens e torna isso, né, em palavras, em poemas, e eu leio os poemas e depois construo imagens, assim. Então, eu acho que a poesia tem esse poder, e essa poesia da Kátia também, eu gosto bastante desse aspecto da poesia da Kátia não se construir exatamente sozinha, né, que é o que a gente estava falando um pouco nos bastidores. Ela está sempre referenciando alguém. Eu acho que esse herbário, ele tem também, né, uma relação com a Emily Dickinson, que a Kátia estava falando agora há pouco. A Emily também tinha, né, seus herbários, suas flores que ela guardava, e ela está sempre referenciando Orígenes, né, ou vários outros poetas, vários outros artistas, o próprio Mulheres de Hopper, né, que também é uma outra coincidência, porque eu amo o Edward Hopper. Eu acho que eu tenho o mesmo livro que a Kátia tem, inclusive, eu não separei ele aqui, mas foi um dos primeiros artistas, assim, com que eu tive contato, né, logo que eu estava começando a fotografar, e ele também me influenciou muito. Então tem essas pequenas coincidências, assim, né, que a poesia traz, une, né, as pessoas. A gente estava falando justamente que o capitalismo, ele tenta trazer a gente para o individualismo, né, então a gente se vê no outro, né, a gente vê essa ligação entre os projetos. Eu acho isso muito bacana, assim.
Não sei, meninos, onde eu posso, que mais eu posso abordar assim? Eu não sei se vocês querem me ajudar direcionando um pouco para algum lugar a conversa. Eu separei também um do Mulheres de Hopper aqui, acho que eu vou dar uma lida, pode ser? Sim, sim, vai. Eu peguei aqui, então, eu separei o poema Amuleto. A mulher, olhos e silêncio. A memória muda na cadeira de balanço. O tempo fogo e ladainha. O olho derretido traz a caixa dos pertences. Na cômoda, as orelhas distraídas da infância. Então, nossa, esse livro me tocou muito por essas referências visuais, essas ilustrações, né? Mais uma vez, essa obra feita aí em coletivo, né? Com a Isabela Sancho, que fez as ilustrações desse livro. E me toca muito, assim, ver esse pintor ressignificado, né, por uma mulher, na verdade, duas mulheres, né, que é a Kátia e a Isabela, e a gente trazer essa ressignificação, assim, desse trabalho, meio que uma apropriação mesmo, assim, né, desculpa aí, Hopper, desculpe homens, mas eu acho muito bacana isso, as mulheres entrarem em cena, assim, né, nesse sentido. E eu tenho gostado muito da poesia contemporânea brasileira feita por mulheres por causa disso, assim. Eu acho que em alguns contextos a gente não precisa realmente de uma inspiração no sentido, essa mulher faz isso, então eu posso fazer. Às vezes a gente já sabe que a gente pode fazer, mas a gente encontra nas outras mulheres, assim, um acolhimento, né? Você estar ali com o seu grupo, assim. Então eu vejo as mulheres poetas, assim, especialmente as brasileiras contemporâneas. Gosto muito da Adriana Lisboa, por exemplo, assim, só para citar um outro nome, né? O próprio livro de poemas da Conceição também é maravilhoso, Conceição Evaristo, no caso. Então, eu acho que a minha fala inicial, assim, vai nesse sentido, assim, eu acho que de estar em grupo, né, é meio que sentir um abraço, sentir um acolhimento, assim, é o que eu sinto um pouco nos poemas da Kátia. Legal. Antes de mais nada, Milton, eu preciso pedir desculpa à Kátia e à Gabriela, e a você e ao público que nos assiste, porque eu moro num lugar muito barulhento e de vez em quando o som da rua entra no programa. Me desculpem. Imagina. Você também tem uma ligação muito grande com a região de Santos ali, né, Kátia? E a sua poesia revela isso também, né? E você parece que tem um trabalho que você vai publicar também relacionado a Santos, não tem? Tenho. Eu acho que a ilha, eu chamo Santos de minha aldeia, minha ilha, né? Eu acho que a ilha... eu saí da ilha, mas a ilha não saiu de mim. Parafraseando o escritor português, né? Que é isso, eu tenho uma relação muito forte com o meu lugar de origem. Né? E eu estou preparando, já tem um tempo, leituras, e toda vez que eu faço um livro, eu me dedico à pesquisa, eu só sei escrever se eu tiver um projeto. Né? Muitas pessoas escrevem livros, juntam os poemas, acham o comum, eu tenho que ter um projeto mesmo, né? Um tema, é assim que eu consigo me organizar para a produção, né? A partir desse olhar, né, dessa janela dos olhos, eu acho o meu enquadramento e mergulho no projeto. E o Esgotamento de uma Ilha é um nome provisório, mas eu acho que vai ser o nome definitivo. É um livro que eu estou mergulhando agora. Eu terminei o mestrado, graças a Deus, faço a defesa agora dia 25 de maio, e eu quero agora me dedicar a esse projeto. Né? Inclusive, eu vou passar um tempo em Santos para poder fazer os meus estudos lá, mergulhar lá, ficar mais um tempo. E não sei quando ele sai, mas eu acho que mais 1 ano e meio por aí,
o livro deve começar a estar pronto. Acho que é isso, essa ilha, né? Eu tenho um poema aqui no Mulheres de Roper que eu falo um pouco isso, né? O nome do poema é Pródiga. Despe os sapatos, farta de exílios, lava os pés, no sal quente da enseada. Naquela bacia resiste uma ilha, e todas as noites a recebe de volta. Para onde vai, carrega sua Ítaca. Sua Itaca. Legal. É isso. Quero ler um poema também, Débora. Chama Método. Não foi lido esse lá, né? Não. Abrir a manhã pegajosa do mundo. Ter a fidelidade canina de que tudo esteja em seu lugar. O mesmo homem ao lado. Os mesmos sapatos pretos. As mesmas pombas barulhentas. A mesma tristeza da casa vizinha. E não é mal que as manhãs nos acordem todos os dias e sejam as mesmas. Quando abrir a porta e avistar a escada, saberei que lá embaixo começa a rua e até mesmo o futuro estará no seu lugar. Legal. Ai, linda leitura. Eu queria mudar um pouco de assunto, mas ficar no mesmo. Que eu queria conversar um pouquinho com você, Kátia, e com a Gabriela, sobre o Herbário da Memória. E quero antes ler um poema do Herbário, cujo título já é uma palavra valise, né? Flor e poema, chama-se Floema. Lá no meu quintal, um jardim de samambaias sugere a serra antes do mar, dispostas umas sobre as outras. Elas vestem Oxóssi, o que guarda as costas da minha cabeça, e toda vez que viro, em direção ao desconhecido, ouço: vestimenta de caboclo é samambaia, é samambaia, é samambaia. Muito bom. E eu queria te perguntar, você, em Mulheres de Roper, você escolheu os quadros do Roper para se inspirar. Por que o herbário? Qual é a tua relação assim, tão forte com as plantas que te levam a escrever um livro inteiro chamado Herbário da Memória? Eu devo essa relação com as plantas que já existia a uma pessoa chamada Anna Rush. Eu trabalhei com ela no ateliê, muito exercícios de poesia em que os seres se aproximem, né? A gente tem uma prepotência de achar que o ser humano é um ser diferente, não é da natureza, né? É fora da natureza, e o resto é a natureza. E nós somos uns seres que estamos acima da natureza, quando é um absurdo, né? Então, esse exercício, eu mergulhei nas imagens das minhas plantas, das minhas... Claro que aí está a Euridice Fontella, né? A Emily Dixon, muito fortemente, porque ela era uma poeta que tinha herbários, né? Que ela tinha livros e livros de herbário mesmo, assim. As plantas de todo o jardim, que era enorme, o jardim da casa dela, ele foi catalogado, né? Mas essa relação, eu percebi nesse poema em específico que você leu, que é o floema é a pele, é a derme das plantas. Então, nesse livro como um todo, eu procurei estar com os outros seres, né? Me sentindo... acho que a relação em fricção, de pele mesmo, né? Então, a minha derme em fricção com o floema, com a derme das plantas. E eu tenho realmente no meu jardim, um jardim enorme, assim, vertical, ele não um jardim enorme de tamanho, mas é uma parede muito grande, que são todas as minhas samambaias, é o fundo da minha casa, as samambaias, né? E essa minha relação foram as plantas que me protegeram, também estavam comigo na pandemia, estavam comigo antes,
né? E eu tenho uma formação religiosa católica, minha mamãe católica e um pai espírita. Então, eu vou à missa e vou ao centro de Umbanda, vou ao terreiro, com a mesma tranquilidade. E Oxóssi é o meu santo que, né, aqui atrás da minha cabeça. É o Oxóssi que... E a Samambaia são de Oxóssi, como som de Yansan também. Então, essa é a minha relação, né, com esse floema e derme, né? É muito bonito, né? Floema é quase um poema, né? E o livro foi todo por aí, com as plantas, tem várias plantas, tem as buganvílias, que são as primaveras, tem as flores de maio, tem vários... Mas todas essas plantas da minha relação, da minha natureza, elas também são minhas, né? Da minha natureza, né? Eu também sou as plantas também me têm. Eu acho que foi esse o projeto desse livro. Bom, inclusive tem um poema no Herbário que é dedicado a Ailton Krenak, né? Chama-se Profecia, e a epígrafe dele é: quando você sentiu que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo para cima. Ailton Krenak. Aí o poema vem. Observas, Taco Crack, e nos teus olhos d'água a lavra desalma o rio, a acidez corrói o mar, a anemia da terra desperta línguas de fogo. Observas, Taco Crack, e nos teus olhos d'água o girar do caleidoscópio, o tombar das árvores, o craquelar da vingança. Tudo espelha a arrebentação. Como segurar no céu que está caindo? Você mandou para o Krenak esse poema, não? Então, eu mandei o livro para ele, mandei. Porque esse poema nasceu de um encontro meu com o Krenak, real. Né? Foi num daqueles eventos naquela Biblioteca Mário de Andrade, ali no centro, né, em São Paulo, e a gente ficou no mesmo hotel, a gente tomou café da manhã e conversou a manhã inteira ali, um bom tempo. E ele fala dessa montanha. A montanha Taco Crack é a montanha que ele se reverencia, e quando ele tem muitas dúvidas, quando ele está muito angustiado, é com ela que ele conversa, é com essa natureza, né? Eu acho que o povo indígena ensina tanto para a gente o quanto nós somos a natureza, né? Em parceria, em rede, né? Ao floema, que é a pele da terra, a pele das plantas, as nossas peles. Enquanto a gente é afetado e afeta, né? E ele estava me contando, ele me falava dessa montanha, e que é nela que ele se espelha quando ele está muito angustiado com esse céu que está caindo, né? Que está caindo literalmente sobre as nossas cabeças, né? Como é que a gente segura esse céu? Então foi esse encontro, a gente teve essa conversa, e o olho do Krenak é um olho são olhos d'água, sabe? Está sempre muito emocionado, muito... E quando ele fala dessa montanha, foi uma visão assim que eu não vou esquecer nunca. Eu chorei muito, inclusive, nesse encontro. Você mandou o poema para ele? Mandei o livro. Eu deixei Depois eu preciso até ver o e-mail, eu ainda não Se você pudesse me mandar o poema, eu mandaria para ele. Tem contato direto com ele, né? Com o Krenak. Mando. Manda o poema, eu mando para ele, ele certamente vai responder alguma coisa. Tá, porque eu mandei o livro. Tem uma loja de produtos indígenas ali no centro da cidade, e que eu deixei o livro lá. Também milhões de livros. Então eu vou... Mas eu vou enviar para você. Você sabe que a gente fez um programa com ele, né? Do canal do Poetariado. Eu acho que eu vi, é verdade. Sim. Aliás, um programa que bateu o recorde de audiência, né? Imagino. Aliás, agora você sabe que quando você está falando sobre o planejamento da obra, etc., é uma questão muito interessante os poetas conversarem sobre isso, porque uma vez eu, conversando com um poeta, com um escritor, eles chamavam os poetas de preguiçosos, né? Um escritor muito conhecido, Rony Walter Jatobá, talvez nem vá lembrar disso, né? Mas alguns anos atrás, muitos anos atrás.
Ele fala, eu sento na máquina às 8 e saio a 1 hora, escrevo a minha obra, e planejo a minha obra. Eu falei assim, mas, Rony, os poetas não são assim, né? Então, eu fico pensando, será que essa formação acadêmica que todos nós temos, até que ponto que influencia na obra do ponto de vista da racionalidade, entende? Desse não recebimento, entende? De não deixar fluir essas emoções, vamos dizer assim, e que essa capacidade de crítica forte que tem, porque você precisa... Eu acho que o Dalí falava que o pintor tem que ser um pouco burro, uma coisa assim, né? Então, você tem que ter uma certa ingenuidade, né? E a formação acadêmica te dá categorias, tipifica coisas, etc. E você, às vezes, responde muito a uma crítica interior dos outros e não deixa fluir a tua criatividade pessoal. Não estou dizendo que aconteça na sua obra, na minha, etc., mas eu acredito isso, né? Sim. Como, por exemplo, às vezes, os poetas que se dedicam muito à atividade cultural, ao planejamento, à política, etc., e vão empobrecendo ao pouco a sua subjetividade. Será que isso acontece? Eu acho que sim, sim, em parte. Durante muito tempo, eu me guardei de escrita, não assumia que eu escrevia, porque eu sempre fui uma leitora, desde novinha, de poesia, né? Uma leitora ávida, assim. Eu digo assim que antes de poeta, eu sou uma excelente leitora de poesia, né? Especificamente poesia. Tenho minha defasagem grande na prosa, mas então se você não tomar cuidado e não tiver maturidade, você nunca acha que você vai escrever como a academia manda, né? Ou que você vai... Muita gente fala, ai, Kátia, não vai fazer letras porque você vai fazer letras e você não vai escrever mais. Porque vai ter muita... né? Mas eu acho que talvez tenha sido bom eu ir para letras agora, já na maturidade, passando lá dos meus 55 anos, a caminho já dos 60 e alguma coisa agora, né? Mas porque eu consegui, quando eu falo de fazer projeto, né, tem a racionalidade que eu venho, inclusive, da minha graduação, né? Quando trabalhei na área social, então eu trabalhava com projeto, né, começo, meio e fim, tarará, tarará. Mas o que é interessante é que você pode aliar, eu acho, né, a qualidade que é também de você organizar um projeto, pensar uma ideia, né? Só que isso não está desassociado dessa capacidade que eu tenho de ficar horas diante de alguma coisa, ou de um livro de quadros, ou da natureza, tá lá com as minhas samambaias, ou tá com a minha buganvília, sei lá, né? Isso não me impede ou como agora o Azul é Vingativo, que é um livro mais, é uma plaquete em que eu vou trabalhar as questões do azul, as revanches do azul, os mistérios do azul, por isso que ele é vingativo, que também tem esse cunho um pouco ecológico, né? Mas você pode estar em estado de poesia e ser organizado para fazer projeto. Eu acho que antes eu aprendi muito até em estado de poesia, porque era necessário, né? Era uma coisa que eu precisava escrever, eu precisava dizer, então... E depois eu aliei isso a projeto. Então, e eu tenho mesmo. Eu sinto quando um projeto vai se formando. Eu sinto as imagens, eu sinto que as ideias, elas vão mexendo, e aí eu vou procurando os objetos, os livros que vão me dando essa liga com a inspiração, né? Porque eu não consigo escrever sem também estar me rodeando. Porque também um bom livro, por exemplo, para escrever O Esgotamento de uma Ilha, eu estou lendo o Ítalo Calvino, né? Isso é um momento em que eu me permito fazer umas leituras, mas em estado de poesia mesmo. Está aberta,
né? Não como uma análise crítica, literária, não, aberta ao que está ali fora, né? E que vai grudar nessas ideias. Eu acho que é isso. Mas acho importante a gente aliar as duas coisas. Claro que é diferente do prosador, que você tem que escrever capítulos e capítulos, né? Mas, por outro lado, um poema conta muitas histórias. Um poema. Né? Um Como só. como diz Gaston Bachelard, num pequeno poema você tem um cosmos, né? Muitas vezes, né? Tem. Bom, Hamilton. Só para eu fazer uma pergunta para a Gabriela, que eu acho que tem a ver, né? Pode fazer. Você, como influenciadora literária, você reconhece uma pegada diferente, assim, por exemplo, entre poesia de homens e poesia de mulheres? Há mais delicadeza, há mais imagens, há mais interiorização da vida, fala mais para dentro da subjetividade, ou dá para achar que as pegadas são iguais? É difícil essa pergunta, eu sei. Pois é, você me colocou numa situação agora, hein, Hamilton? Olha, eu te ajudo. Vamos lá, vamos juntas. Assim, eu acho que o que eu percebo um pouco é que eu acho que as mulheres, elas esperaram um pouco mais de tempo, assim, né, para estarem aí mais em evidência, assim, né, porque a gente sempre escreveu, né, e tem aquela teoria que diz, né, que Anônimo era uma mulher, né, acho que foi a Virginia Woolf que falou isso, que Anônimo era uma mulher, e aí não queriam, né, eu acho que as mulheres, elas estavam muito, tivemos que estar muito atrás de pseudônimos, né, as próprias irmãs Brontë, né, e você vai vendo, assim, um pouco dessas escritoras mais antigas, assim, que elas sempre tinham que estar atrás de pseudônimos, essas coisas. Então, eu acho que se existe alguma diferença, eu acho que foi essa espera. Mas eu achei interessante você citar, né, a questão de olhar para dentro, sensibilidade e tal, porque eu acho interessante reparar em alguns trabalhos de mulheres, talvez um pouco a raiva, sabe? Ou sentimentos que não são assim tão bonitos, e a gente usar um pouco, e sair um pouco também de temáticas do cânone da poesia, né? Eu acho que isso já acontece há várias décadas já, né? Não estamos mais no parnasianismo, mas assim, eu acho legal, assim, é por isso que eu gosto tanto do livro da Conceição Evaristo, o livro de poemas, assim, ela pega temas que não eram tão falados, assim, né? Por exemplo, vai falar de pobreza, né, dessa marginalização, né, muito das mulheres também. Então, eu acho que é um pouco isso, é a questão da espera, e eu acho que começar a sair um pouco, né, dessa temática mais canônica, assim, entre aspas. Eu tenho lido bastante Drummond recentemente, assim, tô lendo um pouco da obra completa do Drummond. E eu não sei, eu gosto de reparar no Drummond nas questões de identidade que ele coloca, né, meio que tipo, o que é o ser humano, né, como é estar nesse planeta. Então, quando você fez essa pergunta, eu lembrei do Drummond e do Leminski, assim. Mas bem difícil passar por essa temática da questão. Kátia, me socorre. Muito boa a resposta. Eu acho assim, porque eu acho que essa dificuldade que a Gabriela está em dizer é uma dificuldade que todo mundo tem, assim, de alguma forma. Eu não defendo, como algumas autoras defendem, hoje talvez não muito, uma literatura das mulheres e uma literatura dos homens, né? Eu acho que é literatura. As mulheres escrevem, os homens escrevem, e todos nós escrevemos, né?
Você tem Chico, dizia que Chico sabe escrever como uma mulher, né? E uma mulher pode saber escrever como um homem. Mas a gente coloca isso na linguagem, na escrita, com esse referencial que a gente tem de como é a fala, a linguagem de uma mulher e como é uma linguagem de um homem, né? Mas há poetas que fazem essa confusão. Se você lê, você não sabe quem escreveu, se foi um homem ou se foi uma mulher. Dependendo do poema, você não tem como dizer, né? Se você olhar o poema enquanto obra, tira ele da autoria, você não tem como dizer um poema de homem, um poema de mulher. O que eu acho é que essa racionalidade poundiana, né? Que dos preceitos da escrita, eu acho que foi muito um discurso do masculino para a linguagem, para a poesia, para a escrita, feita por homens. Do europeu, né? E do europeu também, né? Europeu, eurocentradista. Coisa eurocêntrica. Então, é determinada. Agora, não significa que os homens escrevam assim, sabe? É os homens que quiseram dizer que eles que diziam como é que se escrevia, né? Eles construíram um cânone que está sendo desconstruído, né? Está sendo desconstruído. E eu acho que a minha voz, a voz do Hamilton, elas podem estar misturadas, assim. Eu não acredito que essa questão do gênero perpasse o literário, assim. Claro que perpassa nos espaços. As mulheres foram treinadas historicamente, como os homens, né, para uma outra, como elas não tinham assim, a racionalidade, elas têm a racionalidade para escrever, não é que a mulher não tem, claro que tem. Mas a mulher precisava escapar de outras formas, porque ela, como disse Simone de Beauvoir, a mulher era o outro. O homem sabe que ele é o homem, ele está definido, ele é um ser definido. A mulher é o outro, é em função do outro. O outro é que diz quem eu sou. Então, isso, a mulher precisou... como é que a mulher escrevia, parecia, numa sociedade patriarcal? Ela escrevia diários, ela escrevia cartas, né? Clarice Lispector, com essa sua literatura de fluxo de consciência. Então, assim, os racionais homens diziam, isso é escrita de mulher. Né? A mulher torna-se mulher, né? Como dizia Simone. E achar que diário, que cartas, que são gêneros literários, horas bolas, né? Mas era o único caminho que a mulher tinha. Às vezes ela só podia dizer num diário, ela só podia ser ela ali, né? Agora, essa escrita nos deu muita introspecção. Porque a gente foi obrigada a viver a introspecção, foi obrigada a ficar dentro de casa, né? O homem era o externo, o externado, a mulher a internada. Essa que foi a grande questão. As nossas literaturas foram moldadas nessas formas de existência. Você é o externo, eu sou o interno. Você é o externo, eu sou o interno, né? E muito desqualificava a literatura feminina por isso. É coisa de mulher... achar que de mulher, crise de mulher, somos as histéricas, somos isso, somos aquilo, né? Mas é muito por essa sociedade patriarcal e machista que determinou que mulher escreve daquele jeito, que homem escreve de outro. Mas a mulher é capaz, assim, quantas mulheres com pseudônimo masculino escreveram e ninguém nem desconfiou, né? Bom, a Helena Ferrante, que é tão famosa, ninguém sabe quem é, né? No contemporâneo hoje, eu não sei. Sim, Helena não, mas ela esconde a identidade dela, né? Ou se ela é um grande jogo de publicidade do editor, né? Dizem que às vezes construíram vários autores ali, estão todo mundo brincando com a gente. Eu não sei. O Homero, né? Também, né? Homero, quantos Homeros eram? Né? Conjunto dos Aedos dá um Homero, né? E é isso, assim, a poesia da oralidade, ela tem muito disso, porque era pela repetição, né? Você ia gravando, claro que cada um vai mudando um pouco, mas tudo isso vai mudando, né? Camões, né?
quantos sonetos, diz que depois foi, eu estava estudando recentemente no mestrado, assim, depois foi revista a obra de Camões e muitos já não era mais dele, né? Mas naquela época, imitar um bom poeta era muito legal, você conseguia emular a escrita, era valorizado, inclusive, como um exercício, né? Shakespeare também tem essa dúvida, né? Tem essa dúvida, então é isso. Bom, crianças, a minha parte antipática vai atuar agora. Eu só queria falar do Rubens, porque eu escolhi essa noite para homenagear o Rubens. Eu não sabia que essa data de hoje seria a data, né, da viagem cósmica do nosso querido Rubens Jardim. Mas eu escolhi homenageá-lo, porque que a maneira como eu conheci o César, o Hamilton, foi através do Rubens, né? Dessa generosidade, e eu acho que essa vocação para o coletivo, para a poesia de todos, né? Todos os poetas estarem íntegros, espaço para todo mundo, sarau para todo mundo, voz para todo mundo, porque acho que o Rubens Jardim é a pessoa que é o melhor exemplo de coletivo, né? O Rubens sabia muito bem que nós somos muitas vozes, né? A minha voz não é só minha, né? Quantas mulheres falam junto comigo, né? Quantas mulheres que eu sou influenciada, né? E o Rubens sabia disso. Ele sabia todos os poetas que os tomava, né, na sua criação. Por isso que o Rubens não era esse autor autocentrado, egóico, individualista, né, cheio de exibições, de trejeitos. Ele era poesia generosa, né? Acho que a palavra melhor para o Rubens é a generosidade, né? E eu participei de uma coletânea, de uma antologia, que a Patois fez em homenagem a ele. Eu que organizei. Hã? Eu que organizei. Você que organizou. Então, eu fui participante, junto com a Milton, da organização dessa antologia em homenagem ao Rubens, e que eu gostaria aqui de ler nessa nossa despedida. 2 brevidades. 1. Tua maquinação, mulheres e palavras, desmoronamentos, flutuações a perder o fôlego. 2. Ganhou vaticínio, desapercebido, entrou na terra, e, como previsto, muitos pássaros saem dos ossos dos teus versos. Nossa. Bom. Nada mais a falar, né? Viva o Rubens! Viva o Rubens! Muito bom. Muito bom. Gente, só tenho agora que agradecer a Kátia e a Gabriela por aceitarem participar do canal do Poetariado e agradecer ao público que nos assiste, né? Lembrando que, por favor, se inscrevam no canal, acione o sininho, porque nós, além do programa, de vez em quando a gente publica vídeos, poemas de autores amigos, né? Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço muito. Gente, obrigada, viu? Foi muito especial estar aqui hoje. Vida longa ao Poetariado. Obrigado.